Olá, estamos de volta com Visão Trabalhista Entrevista para o nosso papo com o professor Francisco Fonseca, que no último bloco fez um apanhado de todo o processo do próprio golpe e da maior, não sei se eu posso dizer a maior de todas, mas com certeza uma das principais maldades, que é a reforma trabalhista. Francisco, a gente sempre tem aquela curiosidade de quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, ou, ao mesmo tempo, muito se fala que quem defende o lado que a gente defende, que é o lado do trabalhador, que contra-argumenta com essa história do golpe, de todas as situações que foram criadas, sempre se fala que, na verdade, todo mundo é petista, está chorando porque perdeu a sua boquinha. Eu acho legal também a gente problematizar um pouco com essa questão, porque falar da reforma trabalhista é deixar claro uma das consequências, mas a gente também teve a questão do teto de gastos, a gente tem agora recentemente uma ofensiva em cima da Eletrobras, sim, mas também teve a mudança do padrão de concessão do pré-sal. Esses são outros elementos que a gente pode citar como prejuízos? Sem dúvida. É importante isso que você se referiu logo aqui no início. A ideia de que a sociedade, que nós vamos chamar de progressista, né, defende privilégios para os trabalhadores, né, é equivocada. O que se defende é a igualdade. O Brasil é um país profundamente desigual, desde sempre, né? Houve uma diminuição da desigualdade, isso é testado por números, por indicadores, né, durante o governo Lula e Dilma. O salário mínimo foi, né, reajustado acima da inflação. Isso é um dado. Criado uma política de reajuste. Uma política, né, de reajuste com ganhos acima da inflação. Nunca houve tanto crédito. Inclusive o BNDES passou a ter o cartão, né, o BNDES para o pequeno empresário, o pequeno empreendedor, né? Houve inúmeras políticas afirmativas, né, nas universidades, com cotas, né? Tentativa, inclusive, de mudar o próprio padrão do Enem, né, o padrão do vestibular por meio do Enem, bolsas, ampliação da universidade pública, né? O programa de cisternas é um programa absolutamente fundamental, né? Luz para todos, o Bolsa Família, que, embora muito tímido do ponto de vista orçamentário, né, e do valor que as famílias recebem, quando nós olhamos para uma comunidade como um todo, ele tem um papel fundamental. Tanto é verdade que a Itália, o ano passado, uma copia do Brasil, a ONU considera o Bolsa Família um programa absolutamente exitoso de transferência de renda, né? Então, o Brasil é um país desigual. Ele começou a enfrentar de maneira muito tímida. O governo Lula e Dilma, governos tímidos do ponto de vista social. Muito tímidos. Talvez de todos os pontos de vista, né? Mas esta timidez por si só, ela é inédita. Ou seja, o Bolsa Família custa 0,2%, 0,3% do PIB. Uma coisa minúscula. E atende 70 milhões de pessoas que saíram da linha da miséria, né? A dívida interna, que é paga para 2 mil famílias, que custa 500 bilhões por ano, é uma completa loucura, né? Então, boquinha, essas coisas, é a grande mídia, mais uma vez, né? É mais articulada também com a Fiesp. Quem que é o pato da Fiesp? A Fiesp tentou dizer que o pato era a classe média, aquela que foi para as ruas, classe média conservadora. O pato não, o pato são os trabalhadores. Esses é que pagam o pato. E que estão pagando o pato. Então, na verdade, o que as políticas progressistas querem é diminuir a desigualdade. O Brasil é um país muito desigual, mas muito desigual. Isso é medido por inúmeros indicadores. Não é uma conversa, né? Agora, a ideia, vou dar um ditado que se tornou popular, feito pela mídia. Não se pode dar o peixe, se tem que ensinar a pescar. Isso é uma grande bobagem. Por que é uma grande bobagem? Porque para pescar tem que ter peixe. É isso? Segundo, que tem que ter condições para pescar. Instrumentos. Instrumentos e condições. Não é qualquer um que sai pescando, não é isso?
O que eu estou querendo dizer com isso, né, nessa imagem simbólica, né, é que, na verdade, tirar crianças das ruas, que o Bolsa Família faz, com a condicionalidade de que a família tem que provar a frequência, a vacinação, isto tudo é uma forma de ensinar a pescar, tá certo? Né? Ou seja, de criar as condições que esse ditado deixa de lado. Né? O que esse ditado quer dizer é o seguinte: meritocracia individualista, cada um se vire por conta própria. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Né? O que existe são condições estruturais que produzem ou a miséria ou uma sociedade mais igualitária. Esse que é o ponto. Então, o Bolsa Família, de fato, ter mais crédito, né? Mais escolas de tempo integral, né? Com merenda, né? Com estímulo às crianças estudarem, com mais bibliotecas, com mais livros. Né? Ou seja, toda a ideia de segurança alimentar, com um elemento crucial. Ninguém vai aprender nada sem comer, passando fome. É um discurso muito fácil. É um discurso fácil, o discurso desse MBL. De quem não vive a realidade. Exatamente, que é o do MBL, que é um fascista, neoliberal, financiado internacionalmente por grupos neoliberais. Né? Fascista mesmo, porque impede, inclusive, programações culturais. Né? Então, e financiado por grandes empresários, financiados internacionalmente. O golpe no Brasil foi financiado internacionalmente para vender uma ilusão liberal, neoliberal, que deixa o mercado livre, as pessoas individualmente vão vencer na vida. Quanto menos direitos, mais produtividade. Exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Uma sociedade vai ser mais igualitária se houver alavancas que permitam a maior igualdade social. Né? Eu nunca vi em lugar nenhum, na história nenhuma, não há uma única experiência na história que um grupo que tenha poder tenha aberto mão do seu poder. Um grupo que tenha mais renda tenha aberto mão da sua renda. Isso não existe. Né? O que existe são alavancas, são políticas públicas, é orçamento. A emenda constitucional 95, que congelou os gastos sociais, por 20 anos, é um crime. É um crime contra os brasileiros. Mas não congelou 1 centavo da dívida interna. Não congelou 1 centavo do orçamento para a bancada da bala, para a bancada do boi e para a bancada da Bíblia. Ou seja, para o agronegócio, né? Para as empresas de segurança, que querem, inclusive, acabar com o Estatuto do Desarmamento. Né? Para uma parte, não se pode generalizar, mas uma parte significativa de igrejas que são negócios evangélicos. E não apenas. Né? Então, veja, a bancada BBB no Congresso, a bancada do boi, da bala e da Bíblia. Essas bancadas não tiveram absolutamente 1 centavo congelado. E que ajudam a aprovar os retrocessos. Exatamente, que estão aprovando os retrocessos. Mais ainda, o Temer, contra o Temer, e a quadrilha que com ele está no poder, e os fatos são muito graves. As comprovações, né, em relação ao grupo que está no poder com o Temer são gravíssimas. E com provas, deputado braço direito com 500 mil reais na mala. Ah, não, mas isso não é prova, porque 50 milhões num apartamento. Não jogam as mesmas pedras que jogam em cima do Lula, etc. Exatamente. Em cima de um fato tão escabroso na cara. O Aécio Neves. O que dizer do Aécio Neves? O que pesa comprobatoriamente contra o Aécio Neves? Está aí no Senado votando, inclusive contra os trabalhadores. Não é isso? Então, é muito importante dizer isso. Neoliberalismo é para os pobres, não é para os ricos. Não é um governo neoliberal. Primeiro que não é um governo, porque o Temer não é um governo. O Temer é um autoritário que chegou ao Estado, ao poder, por um golpe. Então não é um governo, é um governo ilegítimo. Ilegal, ilegítimo e imoral, podemos dizer. Né? Os 3 Is do governo do Temer. Imoralidade, né? Ilegitimidade e ilegalidade. Né? E tem uma bancada com 250 parlamentares, né? Que foi financiada por grandes empresas. Quem disse isso? Um sujeito chamado Lúcio Funaro. Quem é Lúcio Funaro? O doleiro do PMDB, que está preso. Né? E que deu nomes, deu contas, dizendo que o Michel Temer e o Eduardo Cunha, antes da reeleição, né, da Dilma, chapa Dilma Temer, fizeram um consórcio que capitaneou milhões de reais para financiar
Pelo menos 200 a 250 parlamentares. Então, por que o Temer sempre tem 250 parlamentares? Porque é exatamente esses que são financiados, que foram financiados pela delação do Lúcio Funaro, que vale a pena, está no YouTube, a gente, né, os nossos telespectadores olharem um pouco mais sobre isso. Então, este consórcio, né, é um consórcio conservador, neoliberal, contra os pobres. Porque para os ricos, eles são exatamente os seus porta-vozes. E é muito importante a gente falar nessa composição do Congresso, especialmente num ano eleitoral como é 2018. Então, eu vou deixar já esse gancho aí para o nosso terceiro bloco, que vem já já. Vamos fazer só um intervalo. Até já.